Hoje vou responder à primeira questão anónima que vocês colocaram. Tem tido bastante discussão nos dois grupos e vou passar a ler a pergunta. Ele diz: no BRC, quais são as soluções para as canetas? Têm que ser todas codificadas? Basta serem de material detectados? Ou não temos de nos preocupar com isso? Pronto, estas questões do controle da caneta é um novo requisito da nova versão BRC e talvez, pronto, como eu escrevi aqui, algumas empresas já trabalhavam com o referencial da Tesco, uma empresa de retalho inglês, e já tinha essa questão no referencial deles, por isso já não é nenhuma novidade. Para o BRC é um requisito novo e que está no parte do controle de corpos estranhos, e é o ponto 4962, e que diz assim: as canetas usadas nas áreas de produtos expostos ou abertos devem estar controladas para minimizar o risco de contaminação física, por exemplo, serem projetadas partes pequenas e detectáveis por equipamentos de detecção de corpos estranhos. Na questão, a última parte da questão diz se não temos que nos preocupar com isso. Têm que se preocupar com isso, porque se não fizerem nada vão ter uma não conformidade. Na auditoria, o auditor externo como o interno vai querer ver algum tipo de controle implementado. E vamos ver que parece uma simples resposta, mas isto pode ser partido em vários pontos. Como é que eu explicaria isto? Primeiro, a avaliação de risco. Para eu implementar qualquer controle, principalmente corpos estranhos, tenho que fazer uma avaliação de risco. Eu tenho que avaliar a severidade e a probabilidade de eu introduzir um corpo estranho no meu processo. O corpo estranho é a utilização de canetas. Não há volta a dar, precisamos das canetas para fazer registros, queremos que os operadores façam registros, por isso elas têm que existir. A avaliação vai considerar se as canetas podem cair para dentro do produto ou pedaços das canetas, se elas se quebrarem, podem ser introduzidos dentro do produto, seja uma embalagem, seja a incorporação num produto que esteja a ser processado. E em que ponto o processo ou etapa isso será mais perigoso? Será num ponto em que o produto ainda vai ser lavado, ainda vai ser passado por um filtro, ou será num ponto em que a partir daí ele vai ser embalado e já não há nada a fazer? Pronto, é esse tipo de análise que deverão fazer à partida. O tipo de controle vai determinar então o grau de risco. Essa avaliação de risco poderá ser feita então em sede de HCP, ou posso fazer separado, mas faz todo o sentido ser feito no HCP, visto que no HCP já vamos considerar os corpos estranhos, por isso use canetas, será mais um corpo estranho a avaliar. Depois, controles aplicados. É muito simples. A melhor maneira de fazer é controlar o número de canetas que existem na produção. Isto para quê? Para não haver um abuso das canetas. Não é por uma questão económica, que alguém rouba e leva a caneta para casa no seu bolso. Não será por aí. Ou poderá não ser por aí. Mas a melhor maneira é eu contabilizar as canetas. Poderá ser para eu as codificar, colocar-lhes um código, uma numeração, por exemplo, ou então eu saber que naquele local existe X canetas. Por exemplo, junto à senhora Maria que está no embalamento das maçãs e ela tem uma caneta no seu posto. Pronto, e eu sei que naquele posto há uma caneta. Não tenho numeração da caneta, mas sei que naquele posto eu tenho caneta. Depois, no outro posto, no sítio onde a senhora está a embalar cestas, existe outra caneta. E aí por diante. Pronto. Mas eu deverei sempre saber quantas canetas e a quem dou as canetas. Não queremos que as pessoas tenham as canetas todas que quiserem, nem que tragam canetas de casa mais bonitas, cheias de pompons, não queremos isso. Devem usar as canetas dadas pela empresa. Isto porquê? Porque também já vamos falar do tipo de canetas. Devemos então garantir é que eles têm sempre canetas disponíveis, por isso sempre que eu vou fazer o meu controle e vejo que uma caneta não está lá, tenho que saber porque é que ela não está lá. Será que se partiu? Será que ficou sem tinta?
o que é que seja, eu tenho que investigar o que é que aconteceu com aquela caneta. Depois, eu numerar ou saber a quantidade e a localização, ou seja, ao fazer um inventário, tenho que fazer um inventário, uma matriz onde eu sei a quantidade de canetas e os locais e as pessoas, e eu deverei ir verificar regularmente esse inventário. A frequência do inventário será de acordo com o risco que eu determinei a minha avaliação de risco. Risco maior, diário ou várias vezes ao dia. Risco médio, também X vezes ao dia ou uma vez por semana. Risco baixo, talvez uma vez por mês. Mas isso também tem a ver com a probabilidade. Imagina que eu já tenho um histórico. Durante um ano faço todas as semanas e não tenho incidência nenhuma. Passado pouco tempo, se calhar posso mudar a minha frequência para uma vez por mês, porque durante muito tempo não tive incidências. Mas isso tem que ser sempre avaliado X em X tempo. Lá está, nas revisões do HCP, quando eu faço anualmente a revisão do HCP, é um dos pontos que eu posso incluir. É a verificação das não conformidades das incidências. Ok? Outra coisa que é o tipo de canetas a utilizar, ou seja, mas antes disso, este controle que eu falei agora, da verificação do local, do número, será feito independentemente do tipo de canetas. Ok, então tipo de canetas. O guia de interpretação é muito claro, diz se a empresa tiver um detector de metais, basta ter canetas detectáveis. Mas eu tenho que as controlar na mesma, não é? Porque também as canetas detectáveis são muito caras. Coisas que, se calhar, canetas que não são muito boas. Por exemplo, estas aqui, que têm várias partes móveis que podem se partir. Este tipo de caneta não é indicado. Este tipo de caneta aqui também não. Tem a tampa que pode facilmente cair. Ok, eu tiro a tampa, mas depois também posso ter este tipo de coisinha. Será que isto vai cair? Esta pecinha aqui, será que também não se vai partir? Isto parte-se com tanta facilidade. Também tem que avaliar o tipo de canetas. O ideal é que fosse uma caneta de uma só peça. São um pouco caras, por isso tem que avaliar as hipóteses que têm no mercado e aplicar isso na vossa empresa. Adeus, até ao próximo.